E aí, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, daremos continuidade aqui à resolução de exercícios do que ficou faltando na aula passada e também de exercícios do capítulo 9, beleza? Nós estamos resolvendo exercícios do capítulo 8 e do capítulo 9. Os exercícios que eu estou resolvendo aqui com vocês são exercícios de atividades de sala e bastante exercícios de atividades propostas, beleza? Então é importante que vocês acompanhem com o livro, que vocês tentem resolver esses exercícios com o livro de vocês, que vocês tentem em algum outro momento resolver esses exercícios sozinhos, beleza? E é isso, vamos aqui, nós vamos terminar o que a gente começou na aula passada, que foram questões do capítulo 8, beleza? E aí depois a gente vai para o capítulo 9, que é o capítulo que só tem questões de função quadrática, ok? Então vamos aqui. A questão que vocês estão vendo aí, ela é a 10ª questão do capítulo 8, ainda é uma questão de inequação, ok? E ela diz o seguinte: seja D o conjunto dos números reais x para os quais... Aí a gente tem essa situação aqui. Então, D é tal que... Ele quer saber que conjunto é esse. Na questão tem alguns itens, tá certo? Então, eu vou resolver a questão aqui com vocês e vou dizer qual que é o item correto, beleza? Primeiro, D é o conjunto dos números reais x tal que... para os quais isso daqui funciona, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é pegar esse 4, zerar desse lado aqui, passando o 4 para o outro lado. Então, primeira coisa que vocês farão... x mais 1, que divide x menos 2, menos 4, que era o que tinha desse lado, isso aqui maior ou igual do que 0. Beleza? Aí nós temos aqui uma situação onde nós podemos fazer isso aqui de duas formas, ok? Quando nós temos uma situação de uma fração menos uma coisa que não é fração, ou seja, um número inteiro, a gente pode simplesmente pegar o que está no denominador e multiplicar por esse número inteiro e somar com o de cima, ou subtrair dependendo aqui da operação, tá certo? Então vamos pensar o seguinte: o número inteiro aqui é o menos 4, beleza? Nós resolveremos dessa forma, e aí já vou mostrar uma outra forma que vocês podem fazer isso. São macetes que vocês vão estar fazendo com o conteúdo com essas operações básicas, tá certo? A gente vai fazer assim, x mais 1, aí aqui eu tenho menos 4, tá certo? Só que eu vou multiplicar por esse 2, ou por esse x menos 2, então fica menos 4, que multiplica x menos 2. Isso daqui tudo, aí você pode colocar todos sobre o mesmo denominador. Por que que eu comecei mostrando para vocês que vocês poderão fazer assim, certo? Isso daqui é um caso onde a gente tem um número inteiro aqui do outro lado. Se nós tivermos duas frações, uma subtraindo com a outra, ou somando, tanto faz, a gente tem que fazer MMC. Mesma coisa funciona se a gente fosse fazer o MMC aqui, tá certo? Vamos imaginar o seguinte: aqui eu tenho 4 sobre 1. Como não tem nada aqui embaixo, a gente considera como se fosse 1 aqui embaixo, tá certo? Para fazer o MMC desses dois números aqui, o x menos 2 e o 1, basta você pegar o x menos 2 e multiplicar por 1. E aí você pega esse resultado e faz aquela operaçãozinha básica do MMC. Por exemplo, x menos 2 vezes 1 é x menos 2. Coloca aqui o x menos 2. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Vezes x mais 1 dá x mais 1. Beleza. X menos 2 dividido por 1 dá x menos 2. Qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, x menos 2 dividido por 1 é x menos 2. Multiplicado por menos 4. E aí é por isso que aparece o menos 4 aqui. Mais uma vez, uma outra forma de você resolver isso daqui é, como eu tenho um número inteiro aqui e eu tenho uma fração aqui, para eu deixar todos sobre o mesmo denominador, eu pego o denominador, eu multiplico com esse número inteiro e aí eu faço a operação básica que ele está fazendo com o número de cima. Ó. X menos 2 vezes menos 4, ó, menos 4 vezes x menos 2, e aí o de cima eu repito e coloco todos sobre o mesmo denominador. Mas enfim, continuando aqui sem mais enrolação, nós teremos o seguinte: em cima, x mais 1 menos 4x, o menos 4 multiplica por todo mundo que está aqui dentro, mais 8.
menos 4 vezes menos 2, certo? Isso daqui está sendo dividido por x menos 2. Ok? Bom, isso daqui é maior, coisa que eu esqueci de colocar no anterior, esse aqui eu quero que seja maior ou igual do que zero. Mas primeiro a gente está simplificando essa equação aqui, tá certo? Desse lado aqui já está certo, maior ou igual do que zero. Então nós temos que ajeitar só aqui em cima. Vai ficar x menos 4x é menos 3x. 1 mais 8, 9. Mais 9. Dividido por x menos 2. Pronto, isso daqui é maior ou igual do que zero. Agora sim, a gente vê aqui uma divisão de funções. A gente pega essa divisão de funções aqui e a gente resolve normalmente como a gente estava resolvendo os exemplos anteriores. Beleza? Primeiro eu vou dizer que f de x é a função menos 3x mais 9. E g de x é a função x menos 2. Opa, x menos 2. Pronto. Nós temos que lembrar primeiramente que a função g de x ela tem que ser diferente de zero. Isso daqui, portanto, diz que x menos 2 tem que ser diferente de zero, o que implica dizer que x tem que ser diferente de 2. Por que que isso tem que acontecer? Ó, eu não posso ter x igual a 2. Qualquer resultado que eu achar sendo igual a 2, eu tenho que excluir. Por que que isso aqui não pode acontecer? Porque a função g está no denominador. E no denominador eu não posso ter zero, certo? Pronto. Ou então, uma forma simples de fazer, como eu já fiz algumas no exemplo anterior, algumas questões anteriores, isso da aula passada, a de cima ela vai ser maior ou igual do que zero, mas a de baixo ela vai ser maior do que zero. Você também pode resolver dessa forma, certo? Vamos lá. Menos 3x mais 9 maior ou igual que zero. A de cima pode sim ser zero, certo? Isso daqui implica que menos 3x maior ou igual que menos 9. Multiplicando todo mundo por menos 1, vai trocar o sinal desse, troca o sentido da desigualdade e troca o sinal do menos 9. Então, 3x é menor ou igual que 9. Portanto, x é menor ou igual que 3. Passo 3 dividindo, dá 3 do outro lado. Beleza? Já já nós colocamos isso daqui numa reta, certo? Agora vamos aqui para a segunda. Eu vou fazer daquela forma que eu tinha explicado para vocês. X menos 2 isso daqui eu vou chamar de função 1. Aqui o resultado 1. Certo? Eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o resultado 1 e esse daqui o de baixo eu vou chamar de resultado 2. Isso aqui é maior do que zero. Lembra mais uma vez, por que tem que ser só maior do que zero? Aqui ele está pedindo maior do que zero. O de baixo não pode ser zero, então eu tenho que excluir o valor zero aqui de baixo. A de cima é maior ou igual do que zero, mas a de baixo não pode ser zero. Então eu coloco somente estritamente positivo ou maior do que zero. Portanto, x é maior do que 2. Mais uma vez, essa daqui ela é mais simples de resolver. Por quê? Porque eu quero que elas sejam positivas. Como eu quero que elas sejam positivas, certo? Como eu quero que elas sejam totalmente positivas, eu resolvo esses dois casos aqui, tá certo? Para poder colocar lá na reta e trabalhar o sinal delas e ver onde é que ela vai ser positiva e onde é que ela vai ser negativa. Como eu vou fazer para vocês aqui. Bom, eu fiz aqui um esqueminha para vocês verem como é que vai funcionar isso daqui, certo? Se eu for fazer a interseção desses dois conjuntos aqui, eu já consigo, beleza? Ver que o x ele tem que ser menor ou igual do que menos 3 ou maior do que 2. Então, o x está nesse intervalo aqui. Mas mostrando para vocês melhor esse esqueminha, como que é. O primeiro resultado aqui, você vê que ela é a função decrescente. Beleza? Por que é decrescente? Porque aqui eu tenho menos 3, eu tenho um número negativo na frente do x. Então, se ela é uma função decrescente, daqui é a reta dela. Ok? Aí, o que é que isso daqui significa? Você pega, quando você resolver a inequação das duas, você pega o ponto, certo? O resultado do x aqui do outro lado, da desigualdade, e você marca nos dois esqueminhas que você vai fazer, beleza? Como eu fiz nas questões anteriores. Feito isso daqui, você vai ver onde que ela é positiva e onde que ela é negativa. Essa função ela é decrescente, então ela se comporta dessa forma. Portanto, antes de 3 ela é positiva e depois de 3 ela é negativa. Já a de baixo ela é crescente,
Antes de 2 ela é negativa e depois de 2 ela é positiva. Aí aqui embaixo você vai multiplicar os valores. Por exemplo, antes de 2, aqui em cima positivo, aqui embaixo negativo. Positivo com negativo dá negativo. Entre 2 e 3, positivo em cima, positivo embaixo dá positivo. Depois de 3, negativo em cima, positivo embaixo, negativo. Então, o resultado que eu quero aqui é justamente esse daqui, ó. O x ele é maior do que 2 e menor ou igual a 3. Lembrando que ele é maior do que 2 porque o 2 ele não pode entrar no meu cálculo, tá certo? Coloquei aqui, ó, mostrei aqui para vocês que o 2 ele não pode entrar no cálculo. Não esqueçam disso daqui, beleza? Então, continuando aqui. Portanto, o x ele é um número entre 2 e 3. Mais especificamente, certo? O x ele é um número pertencente aos reais, tal que o x está entre 2 e 3. Falando melhor, ele é maior do que 2 e menor ou igual a 3. Mais uma vez, ele é só maior do que 2 porque o 2 ele não pode participar aqui do conjunto solução, tá certo? Pois bem, e isso daqui é o item B da questão 10 do capítulo 8. Beleza? Pois vamos aqui para a próxima questão. A questão diz o seguinte: uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Bom, com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessário para transportar a produção, usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Primeiro, nós vamos chamar de C, capacidade de cada caminhão em toneladas, ok? Ah, esqueci de falar, essa daqui é a questão de número 5 de sala do capítulo 9, certo? Bom, X é o número de caminhões e 90, que a questão falou, é a produção. Beleza? A questão falou bem aqui, ó, que a produção semanal é de 90 toneladas. Bom, inicialmente, para eu descobrir o número de caminhões necessário para poder carregar essas 90 toneladas, eu vou ter a seguinte equação. Se eu pegar os 90 e dividir pela capacidade dos caminhões, eu vou descobrir o número de caminhões que eu preciso para poder transportar essas 90 toneladas, beleza? Bem, eu tenho aqui a capacidade, aqui em cima eu tenho a produção em toneladas. Se eu pegar essa produção em toneladas e dividir pela capacidade, eu vou descobrir quantos caminhões, certo? Eu vou precisar para poder carregar essas 90 toneladas. Sabendo que esse aqui é a capacidade em toneladas de cada caminhão, ok? E aí nós temos aqui um segundo momento, ó. Para aumentar a vida útil da frota, adota-se uma política de reduzir a capacidade máxima de ele reduz a capacidade máxima de cada caminhão em meia tonelada. Então, depois da redução, eu vou ter assim: a capacidade máxima menos 0,5 T. Esse 0,5 aqui é porque é um inteiro, certo? Então, eu tiro metade dessa capacidade, no caso, meia tonelada, então fica 0,5 T.
que significa dizer que cada caminhão perde 0,5 toneladas. E aí, ainda nessa situação, quando isso acontece, a produção semanal ela aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários, no caso, né? O número de caminhões necessário para transportar a produção semanal aumenta em 6. Desculpa, me corrigindo. O número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6. Se eu tinha inicialmente X caminhões para poder transportar minha capacidade de 90 toneladas, depois da redução eu vou ter X mais 6 caminhões necessários para poder transportar essa capacidade nova aqui. E aí, sabendo disso aqui, nós podemos descobrir quantos caminhões são necessários, fazendo a mesma coisa que a gente fez em cima, a capacidade semanal dividido pela capacidade de cada caminhão, 0,5. Isso daqui vai ser igual a o x mais 6. Pronto. Aí eu tenho essa equação de cima e eu tenho essa equação de baixo. Vamos resolver aqui a equação de baixo e ver onde que a gente pode aplicar essa equação de cima, certo? Como eu quero descobrir o número de caminhões necessários, a primeira coisa que você tem que fazer é, se eu quero descobrir o x, eu tenho que de alguma forma fazer sumir o meu c daqui. Aqui na equação de cima, eu posso fazer o seguinte, 90 é igual a x vezes c. E aí, em outras palavras, eu posso isolar o c desse lado, dizendo que c é igual a 90 sobre x. Beleza? E nós vamos aplicar essa informação lá de baixo. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu passo esse c menos 0,5 para o outro lado multiplicando. Então, aqui eu tenho 90, que multiplica x mais 6, que multiplica c menos 0,5. E aí o c eu substituo aqui, beleza? Então, nós teremos 90 igual a x mais 6, que multiplica 90 sobre x menos 0,5. Ok? Pronto. Feito isso daqui, a gente faz a multiplicação aqui da distributiva, certo? Olha só. 90 é igual a x que multiplica 90 sobre x, x vezes 90 sobre x, x que multiplica esse daqui que multiplica 0,5, então dá menos 0,5x, 6 que multiplica 90 sobre x, mais 6 vezes 90 sobre x, 6 vezes menos 0,5 dá menos 3. Pronto. Agora aqui nós faremos assim. Esse x aqui eu posso cortar com esse x aqui de baixo, porque está multiplicando, aqui está em cima e aqui está embaixo, beleza? Então eu tenho 90 igual a 90 menos 0,5x, que é esse menos 0,5x. 6 vezes 90 dá 540, e isso daqui está sobre x, e ali o que a gente tem é menos 3. Pronto, a gente tem essa equação aqui. Mais uma vez eu posso cortar esse 90 com esse 90. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho positivo aqui e tenho positivo aqui. Se eu passar o 90 para o outro lado, vai ficar 90 menos 90, então dá 0. Aí eu posso já cancelar aqui e dizer que aqui é 0 igual a menos 0,5x mais 540 sobre x menos 3. Pronto. Feito isso aqui, eu multiplico todo mundo por x para poder fazer sumir esse x aqui do denominador, certo? Multiplica todos os termos por x. 0 vezes x dá 0. Menos 0,5x vezes x dá menos 0,5x ao quadrado. Ok? 540 sobre x vezes x, o x de cima corta com o x de baixo, então dá só 540. E menos 3x vezes x dá menos 3 vezes x dá menos 3x. Só para organizar aqui, eu tenho assim, ó, menos 0,5x ao quadrado, menos 3x mais 540 igual a 0.
Agora sim a gente tem uma equação de segundo grau. A gente vai resolver utilizando delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 3, então fica menos 3 ao quadrado menos 4. O a é menos 0,5 e o c é 540. Aqui eu tenho 9, certo? 9 mais 4, com menos aqui dá mais, né? 4 vezes 0,5 vezes 540 dá 1080, mais 9 dá 1089. Isso daqui é o valor do meu delta. Agora a gente vai fazer Bhaskara. Bhaskara é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Isso daqui tudo dividido por 2a, ok? Aplicando aqui a fórmula, nós vamos ter menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 1089. E isso daqui está sendo dividido por 2 vezes menos 0,5. Menos 0,5, que é o nosso A. Beleza? Pronto. Em cima eu vou ter 3 menos com menos dá mais ou menos a raiz de 1089 é 33, beleza? E isso daqui vai ser dividido por menos, aqui nós temos 2 vezes 0,5, 1. Beleza? Então, aqui a gente vai ter essa equação aqui, que vai me dar um x' e um x duas linhas, que vai ser, o x1 é 3 mais 33, dividido por menos 1, dá... Esse menos 1 aqui só quer dizer que a fração aqui vai ser negativa, então dá menos 36, ok? E a gente vai ter um outro x, que é 3 menos 33, dividido por menos 1. Bom, em cima eu vou ter menos 30. E embaixo eu tenho menos 1. Menos com menos mais, portanto, isso daqui dá 30, beleza? Aí eu tenho duas raízes, mas o correto é a de baixo, porque é positivo. Lembra que a gente tem número de caminhões necessários. Ó, aqui tem até 36. Número de caminhões necessários é 30. Aqui dá menos 36. Eu não tenho menos 36 caminhões. Eu tenho ou é 30 ou é qualquer outro número positivo, certo? Como eu tenho aqui um número negativo, ele não serve. Então, é o 30, portanto, o item B. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. O dono de uma lanchonete comprou certa quantidade de sanduíches naturais por R$ 180 e vendeu todos, exceto 6. Bom, então ele não vendeu todos, né? Com um lucro de R$ 12 por sanduíche. Com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais que na compra anterior, pagando o mesmo preço por sanduíche. Nessas condições, o preço de custo de cada sanduíche foi. A primeira coisa que a gente tem que atentar aqui é o seguinte. Nós vamos considerar que N são os sanduíches comprados inicialmente, certo? E o P vai ser preço unitário, ok? Pronto. Primeira situação diz o seguinte: ele comprou certa quantidade de sanduíches naturais por R$ 180. Então, ele comprou uma quantidade de sanduíches, onde o preço unitário é cada um por... ele comprou uma quantidade N, que quando multiplicou pelo preço unitário, deu R$ 180. Aí a gente vai ter o seguinte, olha só. N
que multiplica P é igual a 180. Eu comprei N sanduíches vezes o preço de cada um dá 180. Bom, gente, voltando aqui, certo? Eu estava analisando aqui a questão e aí eu vi que tinha um erro aqui, que não era 12, é 2, beleza? Então, a questão ele falou o seguinte, primeiro, quando ele comprou N sanduíches por um custo P, certo? Unitário, ou seja, N vezes P é por R$ 180. Ele comprou isso daqui. E aí ele vendeu todos, exceto com exceção de 6. Vender todos com exceção de 6 quer dizer que ele comprou N inicialmente, ele vendeu isso daqui. E aí qual que foi o lucro dele? Como ele teve um lucro de R$ 2 por sanduíche, o preço P que ele comprou, certo? O preço P que ele comprou, ele teve um P mais 2 de lucro, porque foi o que ele gastou mais R$ 2 por cada sanduíche que ele vendeu. Ó. Ele vendeu essa quantidade aqui, ó, todos exceto 6, e ele obteve um lucro, certo, de R$ 2 a mais por sanduíche, ou seja, foi o preço do sanduíche mais R$ 2 que ele obteve de lucro. Por exemplo, eu comprei 3 sanduíches por R$ 10 e eu vendi por R$ 12, beleza? Eu tive aí um lucro de 6 vezes 12. É basicamente essa mesma coisa aqui. Por exemplo, eu comprei N sanduíches, vendi N menos 6 sanduíches e eu tive um lucro de P mais 2, que é o preço que eu paguei, mais o lucro de R$ 2 em cima de cada um dos sanduíches. E ele disse que com o total recebido, ó, com o total recebido, ele comprou 30 sanduíches a mais do que na compra anterior. Bom, se anteriormente ele comprou N, então agora ele vai comprar N mais 30, certo? E ele vai continuar pagando o mesmo P, preço P por cada sanduíche, beleza? E aí o que a gente tem que fazer aqui basicamente é, eu vou pegar a equação de baixo, ok? Pegar a equação de baixo, aí eu vou fazer as multiplicações nela, e aí depois eu vou pegar a de cima e substituir na de baixo com o que eu estiver multiplicando. Beleza? Para eu poder descobrir o valor de P aqui embaixo. E aí nós teremos essa seguinte situação. O que foi que eu fiz daqui para cá? Ó? Dessa segunda para essa daqui. Eu fiz a distributiva. Ó, N vezes P, NP. N vezes 2, 2N. Menos 6 vezes P dá menos 6P. Menos 6 vezes 2 dá menos 12. Aqui é a mesma coisa. N vezes P dá NP. E 30 vezes P dá 30P. Esse NP com esse NP eu posso cortar os dois, tá certo? E aí, como eu quero descobrir o preço de venda, eu pego a equação de cima e eu isolo o meu N para poder achar o valor do meu P. Vou fazer assim, ó. N é igual a 180 dividido pelo P. Beleza? Basta eu pegar e substituir aqui embaixo nessa formulazinha aqui. Primeiro eu vou organizar ela com a simplificação que eu fiz aqui, certo? Vai ser 2N menos 6P menos 12 é igual a 30P. Pronto, feito isso daqui, certo? Nós vamos pegar agora o que a gente achou de N em cima e substituir embaixo, que é o que falta aqui, ó. Vai ser 2 que multiplica 180 sobre P menos 6P menos 12 e o menos 30P eu passo para esse lado aí e isso daí tudo é igual a 0. Essa situaçãozinha aqui, ó. Multiplico todo mundo por P, beleza? Aí aqui fica P em cima e P embaixo, corta, então fica 2 vezes 180. Menos 6P menos 30P dá menos 36P. Quando eu multiplico por P dá menos 36P ao quadrado e o menos 12 vezes P dá menos 12P. Pronto. Feito isso aqui, eu tenho a seguinte situação. Só organizando eu vou ter menos 36P ao quadrado menos 12P mais 360 igual a 0. E aí eu posso simplificar todo mundo aqui por 12, certo? Divide todo mundo por 12, eu vou ter menos 3P menos P
Isso daqui é menos 3p ao quadrado, né? Menos 3p ao quadrado, menos p, mais 30 igual a 0. Daqui, basta eu aplicar delta e Bhaskara para poder descobrir o valor de p. E aí, quando vocês forem fazer delta e Bhaskara, o delta aqui é b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a é menos 3, e o c é 30. O delta, ele vai 361, beleza? E no caso aqui do Bhaskara, menos b menos menos 1 dá 1, mais ou menos a raiz de delta, a raiz de 361, a raiz de 361 é 19, dividido por 2 vezes a, 2 vezes menos 3 dá menos 6. E aí aqui eu vou ter 2x. O x1 eu tenho 19 mais 1 dá 20, dividido por menos 6. Aqui eu tenho um número negativo. Esse número negativo aqui não me interessa. E no segundo caso eu vou ter 19, 1 menos 19 dá menos 18, dividido por menos 6, dividido por menos 6 dá igual a 3, certo? Que na verdade não é x, é p, né? Pronto, que é o p, o nosso p. O preço de venda de cada, o preço de compra de cada sanduíche. E é justamente o item C, que é o que a questão quer saber, certo? O preço de venda de compra de cada sanduíche é de R$3. Pois bem, gente, é isso, certo? Essas são as questões, algumas questões que tem no capítulo 8 e no capítulo 9. Próximas aulas a gente já vem com conteúdo de trigonometria, para poder dar uma revisada dar uma equilibrada no conteúdo, já que a gente conseguiu acompanhar a trigonometria com essas aulas que a gente teve de funções de álgebra, certo? Se cuidem, não deixem de treinar o conhecimento que vocês estão absorvendo aqui nessas aulas e façam as questões, certo? Até a próxima aula.